On March 11, 2020, the World Health Organization made an announcement. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. COVID-19 can be characterized as a pandemic. The coronavirus, or COVID-19 disease, had already overwhelmed China, South Korea, Iran, and Italy. And this was a warning to other countries where it was now spreading quickly. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. The spread of COVID-19 was no longer something that could be stopped. But we can still slow it down. We just have to act right now. Someone with COVID-19 usually develops a fever and a cough. Aches, pains, and other mild symptoms are also possible, but are less frequent. But the severity of those symptoms varies, and for some people who get the virus, you might never show symptoms at all. Based on the data from China, the vast majority of cases are not life-threatening. In 80% of cases, people experience only mild disease, but in 20% of cases, the disease can manifest in a more serious way. It can develop into quite a severe pneumonia where people need to be hospitalized and put on ventilators. Overall, it seems like about 1 to 2% of known cases lead to death, but that rate is much lower for young people and much higher for the elderly. And it also seems that people with unmanaged underlying chronic diseases, they also have a tougher time overcoming the virus. The virus also seems to be very contagious, more contagious than the flu. All you need to do to spread COVID-19 is cough or sneeze on someone else, touch a surface where the virus still lives, and then put your hand in your mouth or your eyes or your nose. After getting infected, it can take an average of 5 to 6 days before you feel sick and your symptoms start to appear. But you can already spread it to people in that period, even if you feel healthy. Just as people realize they're sick, they seem to be at the most risk of passing it along to others. That's how the virus has been so effective at spreading across the world so quickly, and why the WHO was now calling COVID-19 a pandemic. But what they said next was just as important. We cannot say this loudly enough. All countries can still change the course of this pandemic. And that depends on something each of us needs to do as individuals. So diseases become really dangerous when everyone gets sick at once and the health system becomes overwhelmed. In any hospital, the capacity to treat patients is limited by how many beds they have. Think of this as the number of beds in your local hospital at any given time. A couple are already filled by patients receiving treatment for things like a car accident injury or a stroke. And this dot represents one person who's healthy and decides to go out like usual. They jump on the subway and head into the office where they catch COVID-19. But they don't feel sick right away, and might not for several days. So later they go to a basketball game, where they unknowingly infect 2 or 3 more people. Most of these people will have relatively mild cases, but one might be an elderly person with a severe case who will eventually have to go to the hospital. But these 3, who are all infected but don't feel sick, go out again, on the subway, into the office, and then out after work, infecting several more people. 20% of whom will need to go to the hospital. Over a short period of time, this process multiplies the number of people going to the hospital each day. Before long, the hospital is full and a crisis begins. People with severe cases of COVID-19 can't get treatment, and some who could be saved die. Plus, people with other issues can't get treatment either, and some of them die. This surge of severe cases causes avoidable deaths. That's what happened in South Korea, Iran, and Italy, all of which went from 100 to more than 5,000 cases in less than 2 weeks. A lot of people died because they couldn't get into the hospitals. This surge is made up of only severe cases, but it was generated by people who didn't feel sick, spreading the disease in public. Which means the people who can do the most to avoid these unnecessary deaths are these people. And that means all of us. To slow the virus down, you need to act as if you already have it. By avoiding public transportation, the office, crowded places, and even small social gatherings, you decrease your chances of both getting the disease and spreading it. This is called social distancing. If enough of us do it, the virus still spreads, but much slower.
Over time, many people might still get infected, but fewer severe cases show up to the hospital each day, never overwhelming the system. This trendline gets flatter. These people can all get treatment, and fewer people die because of it. These are the two ways the COVID-19 pandemic can play out. But this one only happens if everyone does their part. And it's why experts and officials are urging people to flatten the curve by social distancing and staying home as much as possible. It's also why in the US, many companies are helping by requiring employees to work from home, and major sports leagues have canceled their games for the time being. It may seem drastic, but it's worked before. In 1918, the cities of Philadelphia and St. Louis were both hit by a flu pandemic, but they responded in different ways. In Philadelphia, health officials allowed a huge parade to go ahead, while in St. Louis, officials prepared. They closed schools, theaters, and bars. Philadelphia's hospitals were overwhelmed, and many more died as a result. But St. Louis was able to avoid those excessive deaths. 100 years later, these are the two scenarios we face. A difference not in whether you get the coronavirus, but when you get it. That could mean the difference between life and death, maybe for someone you know. But we have to act now. Primeiro, agradeço a Oris e a oportunidade de estar aqui com vocês para esclarecer tudo que vocês tiverem de dúvida, né, em relação ao coronavírus, que não devem estar sendo poucas, porque nós mesmos da área médica estamos sendo assolados por uma gama de informações, muitas vezes contraditórias, e como eu também sou associada da Sociedade Brasileira de Infectologia, as informações elas saem de lá e chegam de uma forma mais adequada, porque tem muitos mitos, tem muito fake news, e é difícil numa hora dessas a gente saber frente ao que a gente está lidando. Então, uma coisa boa é que muita coisa a gente sabe, e outra coisa também boa, né, não tem que ser diferente, é que a gente está aprendendo muito com essa pandemia, e a gente sempre aprende quando tem algo assim dessa dimensão. Então, algumas dúvidas, elas são um pouco mais frequentes, e aí eu já queria começar aqui explicando um pouquinho sobre isso. Eu já vi várias pessoas falando assim, eu contraí o Covid-19. Então, Covid-19 é o nome da doença instalada já quando nós pegamos um tipo de coronavírus, que é o coronavírus que ele está circulando aqui e no mundo todo atualmente, que ele se chama SARS-CoV-2. É o nome do vírus que pode causar a doença, né, que é o Covid-19. Então, primeira coisa é isso, é saber o que é doença e é saber o que é o vírus, né? O SARS-CoV-1, ele foi um vírus que em 2002, 2003, ele também causou um tipo de epidemia, né? E ele atingia bastante a parte pulmonar. E esse aqui agora, ele atinge as vias respiratórias e, na verdade, como complicação, ele pode levar a uma insuficiência pulmonar e a pessoa precisar de uma UTI, por exemplo. Então, como que funciona? Uma vez a gente tendo tido contato com esse vírus, depois de 5 a 8 dias mais ou menos, podendo chegar a 14 dias, a gente pode começar a ter como se fossem sintomas de gripe. Lembrando que esse vírus, ele não é considerado um vírus da gripe. Por definição, gripe é causada por um vírus chamado influenza, que aí a gente tem a gripe A, que era a gripe suína, né, e também a gripe comum. Atualmente já foi lançada a vacina desse ano, porque a vacina ela é anual, porque mudam-se as cepas dos vírus, e aí todo ano a gente tem que se prevenir contra uma gama de vírus diferentes. Mas já está na rede pública e na rede privada essa vacina disponível. E por que é importante a gente vacinar? E vocês que têm idosos conhecidos também, os idosos principalmente vacinaram. Porque para aumentar a imunidade, para diminuir a circulação do vírus, atualmente da gripe também, que é o momento em que ele está já aparecendo, porque fica muito mais fácil a gente
identificar se a pessoa, por exemplo, falar que ela foi vacinada pro vírus da gripe, já é mais fácil a gente entender que talvez tudo aquilo que ela esteja sentindo, que os sintomas eles parecem muito, tratam-se de uma Covid-19 e não de um vírus da gripe. E com isso também aumentar a imunidade da população para não ficar gripado, e aí ser mais fácil pegar também o coronavírus, o que a gente tem agora, que é o SARS-CoV-2. Então, uma coisa muito importante, eu conversei com o Fábio e a Luciana e eu vi que vocês são um público bem jovem, né, adultos jovens. A gente às vezes se sente super bem e fala assim, não, eu vou sair, eu tô cansada de ficar em casa, eu vou fazer uma corrida na rua, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu estou me sentindo bem. E é aí que mora o perigo, porque agora a gente está naquela fase de transmissão comunitária, onde pessoas que têm o vírus não estão com a Covid-19. As pessoas não estão manifestando nenhum sintoma gripal, elas não estão manifestando tosse, elas não estão com dor de garganta, não estão com coriza, que é quando o nariz fica escorrendo, a pessoa não está com febre, a pessoa não está sentindo absolutamente nada. E essa pessoa, ela pode estar portando o vírus. E eu achei muito interessante esse vídeo da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que ele mostra isso, ele fala assim, todo mundo vai ter, ele termina falando isso, todo mundo vai ter o coronavírus, a gente só não sabe quando, né, porque ele é de fácil transmissão. Então, eu, por exemplo, posso estar portando esse vírus, vocês podem estar portando esse vírus, e vocês não estarem sentindo absolutamente nada, mas vocês estão sendo transmissores do vírus. Daí é de suma importância, e a gente aprendeu com outras epidemias, como ele fala aqui em São Luís e também na Filadélfia, que já teve outra epidemia também viral, e como que a gente consegue controlar? Pelo isolamento social. É a gente não ficar próximo a outras pessoas, porque mesmo não sentindo absolutamente nada, nós podemos estar transmitindo. E por último, antes das perguntas, como que a gente transmite, né, o vírus? Como que a gente transmite e como que a gente pode pegar? O isolamento social, ele é muito importante porque a gente tem que ter um isolamento de pelo menos 1,5 metro das pessoas, porque o vírus ele está nas gotículas de saliva, e quando a gente fala, a gente elimina essas gotículas até 1,5 metro de distância, mais ou menos. E o vírus, ele se transmite não pelo ar, e sim por essas gotículas. E aí a gotícula sai, ela pode ir direto na boca da pessoa, no rosto da outra pessoa, e quando a pessoa põe a mão no rosto, ela pode pôr a mão também na boca e ela inocular aquele vírus. Vocês também devem estar vendo por aí que o pessoal, tanto na China, quanto na Espanha, quanto Itália e agora recentemente no Brasil, também todo mundo está começando a lavar chão, a lavar calçada, a lavar asfalto. Isso é loucura? Não. O vírus, ele passa pelas gotículas e ele vai até o chão, e ainda não se sabe quanto tempo, mas ele pode ficar ali também, né? Por isso que é importante, mesmo a gente não sentindo absolutamente nada, a gente ter esse isolamento social, porque é isso que nesse momento vai impedir que a gente infecte outras pessoas através das gotículas, ou mesmo através de superfícies, que tem já estudos mostrando que o vírus ele pode ficar em superfícies também. E aí, se a gente encosta a mão ali, depois a gente encosta a mão na boca e a gente acaba pegando o vírus. Em relação a tratamento, não existe um tratamento específico para o vírus, existem tratamentos para os sintomas, então remédio para tosse, remédio para dor de cabeça, se a pessoa tem coriza, se a pessoa tem febre. Aquelas pessoas que desenvolvem uma insuficiência respiratória, que é quando a pessoa não consegue respirar direito, fica com falta de ar, que esse é um caso da pessoa procurar um serviço de saúde, aí sim, para fazer o teste, essa pessoa pode, às vezes, precisar até de um aparelho para respirar na UTI, porque uma característica desse vírus é que rapidamente ele se espalha pelo pulmão e ele inflama as estruturas que fazem as trocas de ar, e a pessoa não consegue mais respirar. Então, por esse motivo, às vezes a pessoa precisa ir para uma UTI.
E por que que nesse momento a gente precisa desse isolamento social, que nem foi mostrado aí no vídeo da Organização Mundial de Saúde? Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, a gente vai ter um colapso no atendimento nos serviços de saúde. A gente não vai conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo, porque em lugar nenhum do mundo, e a gente está vendo isso, a gente vai ter UTI disponível para todo mundo, ou leito hospitalar disponível para todo mundo. Então, a ideia, a gente fazendo isolamento social, não é cessar o número de casos. Isso não vai acontecer. O Brasil, matematicamente, isso é calculado, a gente não chegou ainda na fase de pico, que talvez seja entre 6 e 20 de abril agora. Então, a ideia do nosso isolamento agora, nesse momento, esse isolamento social que está sendo feito até o dia 6, 7 de abril, que talvez se prorrogue, se for necessário, é para que a gente reduza o número de casos lá na frente do pico mesmo, para que todo mundo não vá ao mesmo tempo para o hospital. E quando que a gente precisa procurar um hospital? Se a gente estiver com tosse, coriza, que é nariz escorrendo, nariz entupido, uma dorzinha de garganta, fique em casa. Não é para ir para o hospital por conta disso. Porque o lugar mais contaminado hoje que vocês possam ir é em um hospital. Se vocês forem para um pronto-socorro agora, vão ter várias pessoas que vão estar infectadas pelo SARS-CoV-2 e a chance de vocês pegarem é grande. Quando que vai ser um alarme que vocês falam assim, bom, eu tenho que procurar o hospital? Quando vocês tiverem, além dos sintomas respiratórios, uma febre, que por definição para a gente é acima de 37,8 graus Celsius, medida axilar, que é embaixo do braço, né? Acompanhado, então você tem um sintoma respiratório acompanhado de febre que está durando mais de 24 horas. Aí sim. Ou se eu também tiver um sintoma respiratório e tiver também uma falta de ar, vocês não estão mais conseguindo respirar. Detalhe, a falta de ar, eu tenho atendido em consultório bastante pessoas com falta de ar relacionado à ansiedade, que é uma pandemia que a gente também vai ter que aprender a lidar agora. Essa história do confinamento, da gente ficar em casa, gera uma ansiedade e também a gente fica assolado por informações que a gente não sabe se são falsas, se são verdadeiras, é desesperador. Então, por conta disso, as pessoas começam a entrar em pânico e aí falam na TV, olha, falta de ar, tem que ir para o hospital. A pessoa na hora começa a ficar ofegante, tem uma falta de ar. Então, quando que a gente vai ao hospital? Quando a gente tiver uma falta de ar que ela é progressiva. Não é eu ter uma falta de ar agora, deu um tempo, mais tarde eu vou ter falta de ar de novo. Não, a falta de ar é uma coisa que não passa e você não consegue mais respirar direito. Nesse caso, a pessoa deve sim procurar uma assistência num pronto-socorro para que seja feito não só o exame, para ver se a pessoa está com o coronavírus, mas também para verificar se há necessidade de internação para dar um suporte, principalmente da respiração, para a pessoa não morrer. Então, em suma, o cenário é esse. Nós vamos ter um aumento de casos daqui para frente, isso é real, isso vai acontecer. Quando isso vai acabar, vai depender muito do nosso comportamento. Que comportamento? Se a gente vai fazer adequadamente esse isolamento social, a gente tem que fazer, independente da gente ser jovem, e principalmente por sermos adultos jovens, porque a gente é um veículo muito importante para passar para outras pessoas, porque o jovem adulto ele é mais ativo, ele quer ir para os lugares, e aí fica muito mais fácil a gente transmitir, mesmo a gente não sabendo que talvez possa estar infectado, né? Lembrando que a gente está no Brasil atualmente com 2.611 casos, a gente tem 63 mortos, sendo que 48 pessoas desses 63 mortos estão no estado de São Paulo. Esse número, ele é subestimado, porque a gente só está fazendo exame das pessoas que estão com sintomas. Agora, mais ou menos 40% da população pode não ter sintoma e está transmitindo o vírus. Então, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte e ficar em casa. A ideia, que nem falou nesse vídeo da Organização Mundial de Saúde, é aquela curva que ela está subindo do número de casos, ela não fazer esse pico e ela ficar mais achatada. Então, a gente vai tendo número de casos,
mas não todos ao mesmo tempo, porque se todo mundo for aqui procurar um serviço de saúde, vai haver muito mais mortes do que a gente imagina. Então, a coisa é séria, a gente vai ter um fim em relação a tudo isso, isso é possível, isso não vai durar para sempre. Eu não sei dizer quanto tempo isso vai durar, mas aí em relação a boas notícias, a gente sabe que na China faz quase 10 dias que a gente não está tendo transmissão dentro da China, a gente só tem alguns casos que eles vieram de fora. O que está ocorrendo, existe uma especulação sobre isso, nada científico ainda escrito mesmo, mas que algumas pessoas parecem ou estar se reinfectando ou estar tendo uma recidiva, voltando a ter o vírus. Então, isso a gente ainda não sabe, ainda não temos casos desses no Brasil, porque a gente ainda não está nem na fase do pico do número de casos, a gente ainda está numa curva ascendente. Então, por isso, esse é um dos motivos pelos quais a gente não sabe. Você vai falar assim, eu tive o coronavírus, eu fiz o exame, olha, já tive, então estou imune, eu não vou mais ter, eu não vou transmitir. Isso não é fato, é algo que a gente está conhecendo ainda, mas o que a gente sabe é que talvez a gente pode ter uma reinfecção. Isso a gente ainda não está imune, não é o fato da gente ter o vírus que a gente pode não ter mais. Então é muito importante que a gente saiba disso, que a gente tome os nossos cuidados. Quando a gente fala não é para ir para a rua, não é para ir para a rua. Difícil está sendo segurar os idosos em casa, todo mundo está com essas dificuldades, porque quando a gente sai às ruas, hoje eu voltando do trabalho, eu vi ali na região do Ibirapuera várias pessoas, principalmente idosas, correndo, às vezes até em dupla com outras pessoas. O ideal é que isso não seja feito. Então eu estou aqui disponível para o que vocês tiverem de perguntas e que eu souber responder, porque é algo novo que a gente está conhecendo agora. Obrigada. Obrigado, doutora. Eu já estou com algumas perguntas aqui. Legal. Doutora, e eu vou passar. Tem algumas coisas que eu acho que você já até respondeu, mas acho que vale a pena a gente repetir, até para frisar alguns pontos, tá? Então, a primeira pergunta é possível que alguém tenha contraído o vírus, porém não manifeste nenhum sintoma aparente, como a febre ou tosse, absolutamente nenhum sintoma? E aí, já emendando essa pergunta, né? Essas pessoas, se realmente não apresentaram não manifestou nenhum sintoma da doença, esse vírus, ele fica realmente por 14 dias, continua o mesmo período? Ou seja, depois de 14 dias ele sai do organismo, ou, enfim, o organismo combate ele? Como é que funciona isso? Então, Fábio, em relação a ser possível que alguém tenha contraído o vírus e não sinta nada, sim, isso é possível. Uma estimativa matemática é que, na verdade, a gente tenha 40% das pessoas que não estão sentindo nada podem estar portando o vírus, a gente sabe isso pela infecção em outros países, né? E aí a pessoa pode estar transmitindo. Claro que a quantidade de vírus no corpo da pessoa ela vai ser menor, e aí ela pode transmitir, mas de uma forma menor. Essa pessoa ela vai ser muito menos infectante do que uma pessoa que está realmente doente, mas ela pode estar transmitindo. E uma vez a gente tendo contraído o vírus, cada vírus ele tem um ciclo. O coronavírus, o SARS-CoV-2, que é esse de agora, provavelmente ele tem um período, então, depois que a gente teve contato, de 5 a 8 dias, a gente começa a exibir os sintomas, uma média de 7 dias, e geralmente a gente não passa de 14 dias, na maioria dos casos, tendo um sintoma e transmitindo o vírus. Mas, como eu mesma disse agora, a pessoa pode se reinfectar, talvez, isso ainda são especulações, ou pode até ter um período de transmissibilidade maior. A gente não sabe isso ainda, mas qual é a recomendação? Que se a pessoa teve o vírus ou a pessoa está com uma síndrome gripal, ou comprovadamente teve o vírus, mas não precisa ficar internada, essa pessoa tem que ficar em isolamento domiciliar, se morar com outras pessoas no quarto dela, sim, por 14 dias. Essa é a recomendação. Ótimo, obrigado. Outra pergunta, é verdade que o vírus pode ficar pairando no ar por algum tempo? Nesse caso, se usarmos um desinfetante aerosol, conseguimos matá-lo?
O vírus, ele tem uma cápsula de gordura que ele só morre se a gente usar sabão, água e sabão, porque o sabão ele tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, né? Então ele vai grudar ali na partícula do vírus e vai desestruturar a membrana em volta do vírus e o vírus vai morrer. Ou então com álcool 70%. Então, não há ainda estudos feitos sobre esses inseticidas ou aerosóis. E se ele fica no ar, na verdade, ele não fica em suspensão no ar, mas sim nas gotículas que a gente elimina através da boca e da respiração. Aí ele fica em suspensão nessas gotículas até atingir outra pessoa, ou essas gotículas elas podem ir direto para o solo. E aí, quando a gente fala, a gente emite partículas desse vírus que podem cair ao solo também nessa distância de 1,5 metro. Ótimo. Já descobriram até quanto tempo o vírus sobrevive fora do corpo? É que, até complementando a pergunta, eu estava ouvindo na televisão que até depende do material, se é plástico, se é metal, se é ferro, enfim, né? Isso mesmo, depende muito do material. Sabe-se que no papelão ele pode ficar em torno de 24 horas, no plástico e no aço inoxidável 72 horas, no cobre por 4 horas, nas roupas chega até a 9 dias, em alguns casos. Por isso que foi super importante essa pergunta, Fábio, que na verdade em relação a essa questão de roupas, né? Por que a gente tem que, qual que é o hábito que a gente tem que ter para a vida e nesse momento principalmente? Quando a gente sai às ruas, e aí, levando em conta que a gente só vai sair se for estritamente necessário, a gente pode portar embaixo da sola do sapato o vírus, e a gente não sabe ainda por quanto tempo fica. Então, é interessante ter na entrada, principalmente de serviço da casa, é importante a gente saber dentro de casa, a gente ter uma área que a gente chama de área infectada e o restante da casa não ser uma área infectada. Então, a gente faria o quê? A gente chegaria ali na porta dessa área possivelmente infectada, a gente deixa ali uma solução de uma parte de água sanitária para 1 litro de água e a gente faz uma solução. Aí seria interessante, quando chegar em casa, tirar os sapatos, limpar embaixo dos sapatos com essa solução, aí deixar o sapato numa área reservada depois de desinfectar, tirar toda a roupa, colocar na área de serviço e aí deixar lá para lavar com um pouco mais frequência a roupa. Não precisa lavar todos os dias, isso a gente faz quem trabalha na área da saúde, mas quem só foi até a rua, deixar lá nessa área e depois lavar com uma maior frequência e entrar em casa, lavar as mãos e preferencialmente tomar banho se der, porque o vírus ele pode ficar no cabelo, ele pode ficar no corpo, ele pode ficar em qualquer lugar que foi exposto. Então é super importante por causa dessa adesão dos vírus às superfícies e que a gente está aprendendo agora. Então tem estudos que mostraram realmente. Lá no site da Organização Mundial de Saúde, vocês vão ver os diversos materiais e os tempos, e o tempo que o vírus pode ficar, mas tudo isso a gente ainda está aprendendo. E só um parênteses, Fábio, foi super importante ter falado no site da Organização Mundial de Saúde, porque até em relação a fake news, é super importante a gente ter acesso a sites fidedignos, com informações fidedignas, e eles são da Organização Mundial de Saúde. Se a gente colocar OMS, ele vai colocar para o WHO, que é WHO, que é World Health Organization. Tem também o site do CDC, C de casa, D de dado, C de casa, que é Center of Disease Control, que é nos Estados Unidos, que se colocar CDC, também vai aparecer lá. E também o site do Ministério da Saúde, saude.gov.br, aqui do Brasil, que lá tem todos os últimos decretos, todas as últimas informações, e tem uma parte também esclarecendo sobre fake news. Ótimo. Tem um monte de pergunta, tá, doutora? Gente, olha, a ideia aqui é a gente fazer esse bate-papo, esclarecer, porque está todo mundo perdido. É isso mesmo. E o que eu gostaria que vocês entendessem a importância de ficar em casa mesmo não estando doente, pessoal. E também não vai fazer balada em casa com 50 pessoas. Agora não é hora disso. Agora é hora
da gente aproveitar o recado que o vírus está dando para a gente fazer coisas dentro de casa, com quem a gente mora, com quem a gente gosta, porque muitas vezes a gente está ao lado dessas pessoas em casa e a gente está lá no celular, não está nem prestando atenção no que as pessoas estão fazendo ou falando, né? Então, aproveitem para conhecer quem vocês gostam, né? Então, isso mesmo. A gente está até falando, pessoal, né? Não são férias, né? Reclusão. Não são férias, é um momento de reclusão. Reclusão. Bom, vou passar, tem várias perguntas, acho que tem algumas perguntas que já foram respondidas na tua explanação, então eu vou até... a pergunta é mais direta, né? Se uma pessoa está em quarentena, por exemplo, eu estou em quarentena, eu quero visitar a minha irmã, que está na casa dela, que também está em quarentena. Tem problema de ir para a casa dela, de carro, assim, pegar meu carro na minha casa, ir para a casa dela e entrar na casa dela. E a pessoa que perguntou, na verdade, ela pertence ao grupo de risco, tá? E aí, então, acho que não sei se tem que tomar um cuidado maior, enfim. Então, a pessoa que ela está em quarentena por ser grupo de risco e a mãe dela também está em quarentena por ser grupo de risco, é isso? Não, na verdade, assim, tá em quarentena ela sim está em quarentena por ser grupo de risco, não tá, pelo menos não apresentou nenhum sintoma, e ela quer visitar a irmã dela, por exemplo, que tá também em quarentena, mas não é porque tá doente, mas é porque a gente tá todo mundo em casa, né? Ela quer saber se pegar o carro, for até a casa da irmã, e depois pegar o carro e voltar, existe algum risco ou é recomendado de preferência não sair? O recomendado é de preferência não sair, por quê? Porque ela pode ser uma portadora assintomática. Ela não está sentindo nada, a irmã não está sentindo nada, e ela pode levar o vírus junto com a presença dela de presente para a irmã. Então, nesse momento, a ideia do isolamento social é justamente porque a gente não sabe se a gente está com o vírus. E, atualmente, não dá para fazer exame em todo mundo. A gente está recebendo mais leva de teste, principalmente um que chama teste rápido, que é um teste que sai rapidinho, só que esse teste, inicialmente, ele vai ser usado em pessoas assintomáticas, que são ou de segurança, ou que são pessoas que estão ali na linha de frente, que são da área da saúde. Na linha de frente ao atendimento às pessoas, para justamente, se essa pessoa estiver infectada, que a chance é muito grande, ela não passar para as outras, mesmo não tendo sintomas. Então, respondendo a pergunta, a melhor coisa é ela ficar na casa dela, fazer uma videoconferência com a irmã, infelizmente, nesse momento, porque isso vai fazer a diferença da redução desse prazo de quarentena. E se todo mundo fizer isso, talvez as pessoas podem ser portadores assintomáticos, podem estar passando o vírus sem saber, e ela pode levar o vírus para a irmã, ou a irmã está com o vírus e poder passar o vírus para ela. E quando todo mundo fizer a sua parte, a gente vai sair dessa quarentena mais cedo, ou a gente vai ter que ir renovando a quarentena, o que pode até ser que aconteça. Porque hoje eu passei, voltando então para casa, no mesmo momento que eu passei no parque ali do Ibirapuera, eu passei por 2 feiras livres, e nessas feiras livres estavam aglomerados naquela barraca do pastel. Então, como que a gente vai conter, né? Tem razão. Outra pergunta. Esse vírus causa danos permanentes ao pulmão? Ainda não se sabe, porque a gente ainda não tem... Permanente seria doença crônica. Doença crônica seria a partir de 2 meses a 2 anos. Como a gente ainda não passou esse período, a gente não sabe se pode trazer consequências, mas toda infecção pulmonar, que é uma infecção que tem uma lesão que a gente chama radiologicamente de vidro fosco, que é o que vocês estão ouvindo, que fica com o aspecto de um vidro fosco, o pulmão, quando a gente olha a tomografia, isso daí pode trazer, às vezes, quadro de fibrose pulmonar, mas a gente ainda não tem como saber isso. Tá ótimo. Doutora, com relação ao pico, que você comentou, né, de pode ser um pico maior ou mais prolongado. No melhor cenário, ou seja, todo mundo ficando em casa, do jeito que está todo mundo agora, né, de quarentena, enfim, que na verdade são 15 dias, né, em princípio, quando que pode ser? Quando que se espera que seja esse pico? Então, a gente ainda não sabe, mas provavelmente entre 6 e 20 de abril, que vai ser agora... daqui a 14 dias, mais ou menos, né? 2 a 3 semanas. Então, provavelmente, o pico vai ser nessa época, mas tudo vai depender do comportamento da população.
Tá ótimo. E assim, boas notícias. Existe alguma previsão de tratamento, vacina, remédio, prazo para isso? Então, em relação à vacina, tem uma coisa engraçada. Então, primeiro, existem boas notícias. A vacina, como que funciona, né? Eu também sou cientista, a gente também participa de alguns estudos clínicos, e toda vez que vai ter uma vacina, vai ter um remédio novo, a gente tem as fases do estudo de fase 1, fase 2, fase 3. Então, numa fase inicial, isso é colocado no papel, é testado em tubo de ensaio, tudo. Numa outra fase, é testado em animais, e numa terceira fase, em humanos. Então, tudo isso leva tempo, e a pessoa precisa, por exemplo, em relação à vacina, a pessoa precisa ter um tempo de exposição para saber se aquilo vai funcionar ou não. Então, um estudo clínico, geralmente, assim, o mínimo que dá para ter, dependendo, seria de 1 ano e meio. Então, essa vacina, provavelmente, ela não vai vir por agora, ela só vai vir daqui a 1 ano e pouquinho. Isso é bem provável que aconteça, né? Agora, tem uma vacina, porque o cachorro e o gato, eles são vacinados contra um tipo de coronavírus. Só que é um coronavírus diferente do coronavírus que afeta o humano, e felizmente, até agora, não tem nenhum caso de transmissão também do coronavírus humano para os bichinhos de estimação, ainda bem, né? Só os selvagens, né? Mas dos selvagens para a gente, como foi o caso do morcego em Wuhan. Mas, como existe essa vacina de cães e gatos, tem muita gente procurando clínica veterinária para tomar a vacina do cão ou do gato. Então, assim, não façam isso, não é a mesma vacina. Existe um outro estudo que está em vigência agora, então grandes hospitais particulares aqui de São Paulo estão fazendo esse estudo com uma droga chamada hidroxicloroquina, que é uma droga que quem utiliza são pessoas que têm doenças autoimunes, quando o nosso próprio corpo ataca o nosso próprio corpo, né? Então, por exemplo, no lúpus, em artrite reumatoide, são doenças que a malária também, as pessoas usam essa hidroxicloroquina. Então, teve 2 estudos, teve um francês, teve um chinês, que eles usaram a hidroxicloroquina associado a um outro remédio que chama azitromicina, mas, assim, o número de casos foi muito pequeno, foram 6 casos só no estudo francês associado à azitromicina, e foram menos de 20 casos nos outros estudos comprovando a eficácia da hidroxicloroquina. Então, a gente ainda não pode afirmar, e aí teve uma corrida às farmácias, esvaziaram as prateleiras de hidroxicloroquina, e quem tem lúpus, malária e doenças autoimunes está ficando sem o remédio. E a pessoa não vai fazer nada com isso em casa, fora que pode dar efeitos colaterais como problemas cardíacos. Então, assim, não corram às farmácias. A gente teve uma farmácia, uma rede de farmácia que fez uma grande doação para o governo para usar a hidroxicloroquina, só que essa hidroxicloroquina ela está sendo usada como estudo clínico atualmente para a gente ver se vai funcionar ou não. A gente viu que os resultados parciais mostram que sim, mas o número de pessoas é muito pequeno ainda. E tinha também uma droga conhecida que chamava Caletra, né, para quem é portador do vírus do HIV, que fazia parte do coquetel de tratamento. E algumas pessoas, tem até na Tailândia, que eles estavam usando bastante, e falaram que tinha tido bons efeitos. Só que a gente não tem nada também comprovado clinicamente. E a boa notícia é aquela que eu falei também da China, né? Porque o vírus, se a gente fizer essa contenção social agora, de isolamento social, a tendência é a gente chegar naquele pico e depois a gente ter uma redução do número de casos. Então, a notícia boa é que depois de 4 meses na China, eles conseguiram, através disso, ter uma redução e zerar o número de casos de transmissão local e só ter transmissão de quem trouxe de novo para o país. Então, isso é uma ótima coisa. O recado a coisa é grave, tem jovens também sendo internados, não são só pessoas acima de 60 anos com comorbidades, que são idosos, pessoas que fumam, pessoas que têm problema pulmonar, problema cardíaco, são os mais vulneráveis, mas tem também jovens sendo internados, e é isso que a gente tem que entender, os jovens, eles não são imunes ao coronavírus,
Mas na China, a vida está começando a voltar ao normal, você já vê pessoas nas praças, você já vê pessoas se abraçando. Então, isso é sério, vai depender muito da gente, mas vai ter uma luz no fim do túnel, isso vai passar. Agora, quando? Vai depender muito do nosso comportamento. Ótimo. Mais uma pergunta. As pessoas que se curam, elas apresentam sequelas ou vão ter sequelas? A gente ainda não sabe, né? Muito cedo para isso, então a gente vai observar agora para a gente saber para o futuro. Tá ótimo. Tem uma outra pergunta de um consultor nosso que ele teve pneumotórax há 2 anos atrás. Ele está perguntando se existe algum risco maior para ele. Então, em relação a doenças pulmonares, o pneumotórax, na verdade, eu não sei qual foi a origem dele, né? Mas ele pode ter várias origens, pode ter origem traumática, por exemplo, se você tem um acidente e perfurou o pulmão, você pode, você entra o ar de fora para dentro do pulmão, né? Isso pode, em outras palavras, romper ali as estruturas pulmonares, explodir o pulmão. Existe um negócio chamado pneumotórax espontâneo, quando ele também estouram ali partículas e entra ar dentro do pulmão. Então, quando a gente fala de pessoas mais vulneráveis, não seria no caso dele, seriam pessoas que têm, por exemplo, bronquite, asma, bronquiectasia, que é quando junta um pouco de pus encapsulado no pulmão. Então, em princípio, o pneumotórax, se ele está com a função pulmonar, se ele está respirando direitinho, não teve nenhum problema, ele não é um grupo de risco e não é mais vulnerável. Ótimo. Já até respondeu a outra pergunta, que seria a próxima. Vamos lá. Independente da orientação veiculada nas mídias, de que somente quem está contaminado ou com suspeita de contaminação, né, os sintomas, o uso da máscara, no caso de necessidade de sair de quarentena, deve ser recomendado, por risco de ser hospedeiro sem sintomas, o uso da máscara, né? E até mesmo para evitar a inoculação do vírus de outras pessoas que estejam contaminadas e circulando, ou seja, a máscara, ela ajuda nesse caso, ou seja, se precisar sair, é melhor sair de máscara? Então, primeiro é avaliar bem se precisa sair. É um ponto número 1. Segundo, se for uma pessoa saudável, que ela não é... Primeiro assim, que quem tiver comorbidade, gente, não sai. É tabagista, que é quem fuma, é uma pessoa que tem bronquite, asma, tem problema no coração, é hipertenso, essa pessoa diabético, está em tratamento de câncer, essa pessoa... gestante também, viu, Fábio? A gestante, ela tem uma imunidade um pouco mais baixa, então a gente ainda não sabe os efeitos do coronavírus sobre a gestante, então não saia de casa. Se sair, se não tiver sintoma nenhum respiratório, não está com coriza, não está gripado, essa pessoa não tem que usar máscara. Ou seja, se vocês virem alguém que está com máscara no supermercado, ou essa pessoa está com sintoma respiratório e não deveria estar no supermercado, ou essa pessoa ela está equivocada. Então, a gente não usa para se proteger. A ideia da máscara para as pessoas é justamente que as gotículas delas não passem para outras pessoas se ela estiver numa proximidade de 1,5 m, e ela pode, inferior a 1,5 m, e ela pode transmitir para outras. Então, não se usa. Legal. As mesmas pessoas que estão assintomáticas hoje, tá? Que já estão em quarentena há mais 10 dias, ainda há risco de ela estar com coronavírus ou ter pego, enfim, o Covid? A pessoa pode pegar. Eventualmente, o Covid, então, é quando a gente tem a doença, né? Quando a gente está com sintoma. Então, assim, se a gente pede um delivery, você desceu no seu elevador, você pode ter tido contato de novo. Então, mesmo que isso tenha ultrapassado 10 dias, você pode ter contato de novo. E como a gente não sabe quanto tempo, e se a pessoa, geralmente é dentro de 14 dias, mas a gente não sabe se a pessoa pode pegar de novo e nem se está transmitindo, então a ideia é que a gente fique dentro de casa mesmo. Tá ótimo. Outra pergunta. Para o pico que a gente está vendo, né? Esse pico vai ser no final de abril, pelo que você disse. Existe o governo, enfim, está preparando, vai ter leito suficiente para atender todos esses doentes ou não? Então, uma coisa super legal, muita gente, assim, eu já ouvi até médicos falando isso, nossa, o governo demorou para tomar ações. Não, o governo
é de tirar o chapéu o que o governo está fazendo em termos de fabricar leitos novos, adquirir material de intubação, respiradores, tudo isso, né? Porque desde que teve o primeiro caso na China, a gente já começou a ficar alerta que isso era sério e que talvez pudesse vir para cá. Nesse momento já começaram a se bolar estratégias para que a gente contivesse o vírus, assim, para que a gente achatasse a curva, porque a gente já sabia que ele ia chegar aqui de alguma forma pela importação de casos. Então, o primeiro caso foi um caso importado e depois a gente começou a ter transmissão aqui. Então, não tem nenhum, o negócio não começou aqui no nosso território, ele veio importado da Europa, né? A única coisa que eu acho que deveria ter sido feito foi em relação ao carnaval, porque tudo isso começou no meio do carnaval, né? E aí todos os outros países fizeram, até o Carnaval de Veneza, vários outros grandes eventos, eles foram cancelados. Então, em relação à pergunta, o estádio do Pacaembu, AMB, Campo de Marte, eles estão virando tendas com leitos para a gente tentar abraçar, porque em relação ao número de leitos hospitalares, a gente não teria hoje para previsão de casos. Então, a ideia foi fazer esses hospitais de campana, que são hospitais que são feitos quando tem uma guerra ou uma pandemia, uma epidemia, e está sendo feita a compra também de respiradores. E outra coisa que vem sendo feita, não sei se vocês já ouviram falar de alguém que ia fazer uma cirurgia e falou, minha cirurgia ela foi adiada, minha cirurgia foi cancelada. Por que que isso acontece? Porque nos quartos de centro cirúrgico, onde as pessoas são operadas, a gente tem entrada de ar. Porque não basta ter um respirador, a gente tem que ter entrada na parede de ar, tem que ter a tubulação, é que nem ar-condicionado, a gente precisa ter uma tubulação para que a gente acople o material lá. Então, por exemplo, no centro cirúrgico, nas paredes a gente tem essa entrada de ar, saída de ar, e aí, ao invés de fazendo isso, né, por 3 meses mais ou menos, o Ministério da Saúde está orientando a gente a não fazer cirurgias eletivas, que são cirurgias que não são de emergência. Porque com isso a gente reduz a circulação de pessoas que estão bem dentro dos hospitais, que são lugares atualmente altamente infectantes, e a gente também deixa esses leitos para caso eles precisem ser transformados em leitos de UTI. Então, a ideia é essa. Então, respondendo a pergunta, estamos sim preparados, mas tudo isso tem um limite. Então, a nossa ideia de achatar aquela curva é, se todo mundo aqui precisar de leito, não vai ter, mesmo montando a AMB, o Pacaembu, o que quer que a gente monte. Então, a gente precisa achatar essa curva para justamente a gente conseguir absorver os casos que necessitem de internação. Ótimo. Outra pergunta bem interessante a respeito de doação de sangue. Eu também tinha visto essa matéria na TV, que parece até ser uma contradição, né? Porque todo mundo dizendo que está faltando sangue, que precisa de mais doadores, mas ao mesmo tempo você tem que ficar em casa, que os estoques estão baixos, enfim. Como que a gente pode ajudar, mas ao mesmo tempo se proteger? Então, eu vou fazer 2 perguntas, duas respostas aproveitando o gancho dessa. Eu costumo brincar com as pessoas, quer passear, vai para o banco de sangue. Então, é num bom sentido. Se a pessoa está desesperada, quer sair de casa, pega o carro, ou se for de Uber, vai com o Uber, né, com a janela aberta, ou se for de táxi, enfim. A pessoa vai até lá. Os bancos de sangue, eles estão realmente necessitando de sangue nesse momento, porque a gente tem muitas pessoas críticas, muitas pessoas que estão precisando de cuidados mais intensivos de UTI, essas pessoas usam mais sangue. E os bancos de sangue, eles geralmente são no setor do hospital que você não passa pelo pronto-socorro, que você não entra pela área infectada do hospital. E eles estão agora marcando horário para receber as pessoas também. Então, se vocês entrarem ali na central de banco de sangue, coloca algo assim na internet, vocês vão ver que eles têm vários endereços, eles falam como cada um está funcionando. Então, ou é por hora marcada, ou eles colocam... Existe uma divisão muito grande das macas, elas estão respeitando esse 1,5 m, 2, né, entre um e outro. Então, não existe perigo de ir para doar sangue, porque você não passa pela área contaminada, eles estão marcando hora, então recebendo um número menor de pessoas, mas está precisando de doadores.
Então, gente, banco de sangue, quer fazer um passeio, vai lá e volta, e só lá. Mas é um passeio interessante de se fazer, e quem nunca teve a sensação de doar sangue é uma sensação incrível. Então, se vocês puderem, vão até o banco de sangue doar. E aí, falando de outra coisa, em relação à vacina dos idosos, que o pessoal está me perguntando muito. Ah, mas não é idoso para ficar em casa? E agora estão recomendando que seja feita a vacina? Então, é para fazer a vacina, sim, em pessoas idosas da gripe, para aumentar a imunidade dessas pessoas, porque gripe em idoso mata, porque pode dar pneumonia, ou vai abaixar a imunidade se a pessoa não tomar, e vai ficar mais fácil essa pessoa pegar o SARS-CoV-2 e ter a Covid-19, que é a doença. E se um idoso pegar o Covid-19, a chance de morrer é entre 15% e 20%. Então, se quiserem sair de casa, é para acompanhar um idoso para fazer a vacinação ou ir doar sangue. E existem agora até uns sistemas de drive-thru de vacinação do idoso. Então, a pessoa, em menos de 1 minuto, toma a vacina e vai embora para o carro. E nos principais postos, que estão sendo montados também postos ao ar livre, o pessoal está também respeitando, estão colocando no chão, assim, direitinho, o espaço, delimitando o espaço que a pessoa tem que ficar para 1,5 m, 2. E eu só queria falar mais uma coisa em relação a fake news e golpes. Então, muitos idosos estão caindo no golpe, que, por exemplo, a gente tem aqui um seguro-saúde em São Paulo que ele é específico para idosos. E aí, o pessoal aplica golpe falando que é desse seguro, às vezes chega até com o uniforme dessa seguradora, e acabam falando que estão indo para vacinar o idoso. Quando o idoso vai abrir a porta, é um assalto. Também vem acontecendo em relação a um grande hospital de São Paulo, particular, também as pessoas às vezes vão com o uniforme desse local, e também é um golpe falando que vão fazer o teste na casa da pessoa. Isso também é golpe. Então, alertem os idosos que vocês conhecem para não deixar ninguém entrar em casa oferecendo algum serviço, ou que é da vigilância sanitária e vai fazer uma ação em relação à Covid-19 ou ao SARS-CoV-2. Isso é mentira, tá? Tá ótimo. Doutora, mais uma pergunta. Eu acho que já respondeu isso antes, tá? Mas acho que vale a pena repetir, então, talvez não tenha ficado tão claro, né? Existe caso que os vírus se hospedem e morrem sem ao menos apresentar os sintomas na pessoa, né? Acho que você já até falou pra gente que isso realmente pode acontecer, né? E se isso acontece, garante que essa pessoa tendo alta, enfim, depois que se livrou do SARS, ela está livre da doença? Não, né? Não sei se eu entendi a pergunta, Fábio. Que a pessoa pegou e não teve sintoma nenhum, e se ela está livre de desenvolver a doença? Isso, depois do período de 14 dias, que ela não apresentou nenhum sintoma, ela está livre, está imune, ou se ela pegar de novo o vírus, ela está imune, ou ela, numa segunda vez, pode acontecer dela sim apresentar os sintomas? Isso é uma incógnita para a gente. Se vocês observarem, vocês já devem ter ouvido falar no caso do dengue, né? O dengue é um vírus. E aí, você pode pegar o dengue 4 vezes. E a segunda pode ser pior que a terceira, que pode ser pior que a quarta. Então, isso a gente ainda não sabe se pode acontecer em relação ao SARS-CoV-2. Tá, doutora, eu hoje na televisão, eu estava vendo, se não me engano, na CNN, ou foi na Globo News, falando que parece que já houve uma mutação desse vírus no Brasil. Isso é verdade? Então, o vírus, para ele sobreviver, ele muda sempre a cara dele. Por isso que é difícil a gente conseguir uma vacina para o HIV. A gente tem 2 grandes grupos de HIV, por exemplo, que é o HIV-1 e o HIV-2. Aqui no Brasil, no Ocidente, é mais comum o HIV-1 e no Oriente, HIV-2. Aí, o que acontece? Dentro desses grandes grupos, a gente tem mais de 200 tipos de vírus do HIV, porque o vírus ele vai mutando, ele vai mudando a genética dele para ele conseguir ganhar terreno. É como se ele fosse... sabe quando uma pessoa vai assaltar, a pessoa está com uma blusa vermelha, aí ela tira a blusa vermelha, tem uma branca embaixo e ela põe um boné, que é para disfarçar, para ninguém pegar? Então, o vírus ele tem esse artifício, sim.
Caramba. Bom, eu acho que acabaram as perguntas. Gente, se vocês têm mais alguma pergunta, se vocês quiserem, a gente ainda tem um tempo. Tem mais sim. É sobre a febre. Se a febre é um sistema de defesa, por que a gente precisa tratar ela na primeira manifestação, né? Não seria errado deixar que ela vá naturalmente, né? Ou quando que precisa tomar alguma atitude, né? Com quantos graus ou alguma coisa para a gente realmente tomar uma atitude ou tomar um antitérmico, alguma coisa assim. Então, a recomendação é que se a gente teve uma elevação de temperatura acima de 37,8, isso, por definição, é febre se a medida for na região axilar, que é aquela que a gente põe o termômetro embaixo da axila, né? E aí, a febre ela é uma manifestação de que algo no corpo não está bom, que está tendo um combate ali, está tendo uma reação, e toda reação, a gente aprende lá na escola, ela libera calor. Quando libera calor, eleva a nossa temperatura interna, né? E aí, elevando a temperatura, em altas temperaturas, a gente tem o que a gente chama de desnaturação de proteína. Então, a gente muda o aspecto das proteínas do nosso corpo. E todas as reações do nosso corpo, as proteínas participam, as proteínas do nosso corpo, porque elas são as enzimas que fazem as reações. E aí, se a gente tiver uma temperatura muito elevada, e isso varia de pessoa para pessoa, às vezes o estrago que uma temperatura de 38 faz em mim, vai fazer em você, Fábio, quando ela tiver a 40 graus. Como a gente não sabe isso, deu 37,8, a gente já dá o antitérmico, que seria a dipirona ou paracetamol, né? São os nomes genéricos dos medicamentos. E aí a gente toma esse remédio para que justamente não ocorra isso. Tem pessoas que podem até ter convulsão por conta de febre. O cérebro não aguenta aquele aquecimento e a pessoa pode entrar num curto-circuito cerebral por conta disso e pode até lesar neurônio. Então, por esse motivo, quando a gente tem febre, acima de 37,8, medicou. Só que assim, o que a gente vai observar? Passou 3 horas, a febre voltou. Daí eu fui lá e tomei um antitérmico diferente. Deu mais 2 horas, a febre voltou. Fui lá e tomei um banho morninho para ver se minha temperatura abaixa e não abaixou. Tá, passou mais 6 horas, fui lá e tomei um antitérmico. Passou 24 horas, essa febre não melhorou. Então, por que é importante, depois de 24 horas de ter uma febre, que não está cedendo com o uso do antitérmico, então eu não vou mascarar. É que ela volta toda vez que eu estou sem antitérmico, ou apesar de eu ter tomado antitérmico. Aí eu vou procurar o hospital se eu tiver algum sintoma respiratório junto, porque isso pode ser também a influenza, que é a gripe comum. E para a influenza, eu tenho 48 horas de febre para começar um medicamento que tem para gripe, para influenza. E aí eu posso já sanar isso para que a minha imunidade não abaixe e nesse momento eu possa pegar o SARS-CoV-2 também. Ótimo. Indo nessa linha de imunidade, né? Ingerir vitamina C em cápsula ajuda na imunidade? E tem e tem sugestão de alimento que deve ser ingerido ou evitado? Então, saiu também uma fake news falando, até a pessoa foi presa, né? Saiu até no Fantástico. Porque falou-se o quê? Que a vitamina C e também vitamina D, tinha uma médica vendendo soro da imunidade também, que era relacionado à vitamina D. Então, assim, nenhuma dessas substâncias ela é específica contra o SARS-CoV-2. E nem impede de entender o SARS-CoV-2, ou portador assintomático, de evoluir para o COVID-19. Não impede. Mas, o que é imunidade? Imunidade é a gente se hidratar de forma adequada, a gente fazer atividade física, a gente não fumar, a gente dormir de forma adequada e ter esses índices de vitamina C e vitamina D no sangue de uma forma adequada. Então, tomar uma vitamina D ou tomar uma vitamina C vai fazer com que melhore um pouquinho a imunidade. Só que se a pessoa não fizer a parte dela e tiver hábitos de vida ruins, ela vai continuar vulnerável a pegar o SARS-CoV-2. Ótimo.
Bom, gente, a gente já está aqui fazendo, tem 1 hora já, né, de reunião e de call. Vocês têm mais alguma dúvida para eu passar para a doutora? Alguém quer se manifestar? Por enquanto eu posso falar só uma coisa? Claro, fica à vontade, doutora. Faz parte também da nossa imunidade a gente tomar vacina. E vacina não é só coisa de criança. Se na sua casa o seu filhinho está imunizado, está seguindo lá todo o calendário vacinal da criança, super bonitinho. Mas se você não fizer a vacinação, você está trazendo vírus ou bactérias para dentro de casa. E aí você pode ser um portador, mesmo que assintomático. E a vacina, é erro da gente pensar que se a pessoa também toma vacina, ela nunca vai ter aquela doença. Na verdade, ela aumenta a chance da gente não ter aquela doença. E aí, por conta de fake news também, por convicções em relação a animais, tudo isso, começou-se a ter também um problema de uma mãe fala para outra, não vou dar vacina do sarampo para o meu filho, eu não vou dar porque aconteceu tal pessoa, ficou com um problema tetraplégico porque tomou a vacina do HPV, enfim. O que acontece? Toda vacina, como todo remédio, pode ter algum efeito colateral, só que isso é muito raro. Agora, o pior é a gente disseminar esses vírus e bactérias e a gente fez renascer das trevas o sarampo. A gente está também no surto de sarampo. Então, atualmente, a gente tem um surto de sarampo, de H1N1 que já começou, de influenza que já começou e por isso a vacinação começar mais cedo, e a pandemia do SARS-CoV-2. Então, vacinem. Tem vacina para idoso, tem vacina para criança e tem a vacina para adulto. Consultem seu médico e façam a vacinação. Quem dera se a gente tivesse vacina para tudo, mas infelizmente a gente não tem. Então, vamos vacinar para o que tem. É isso aí. Bom, gente, em nome da Auris, em nome dos nossos parceiros, dos nossos clientes, doutora Patrícia, eu queria agradecer demais por esse teu tempo. Eu sei que a tua vida está super corrida, né? Eu sei que você está numa loucura, então você disponibilizar essa 1 hora do seu tempo para esclarecer essas dúvidas, nos ajudar, foi assim, demais. Nós queremos agradecer, queria agradecer a Lu também, a Luciana, que é a nossa coordenadora de RH, por ter possibilitado isso, parabenizar ela pela iniciativa também. E pessoal, a gente vai deixar todos os contatos da doutora Patrícia, a gente vai passar para vocês, tá? Tanto telefone como e-mail, enfim, caso vocês tenham algum problema, caso vocês queiram contatar ela, enfim, todos os contatos vão estar disponibilizados, e aí a gente já conversou, a gente está gravando essa apresentação, a gente vai disponibilizar a apresentação também em todas as nossas mídias sociais, tanto no LinkedIn como no Facebook, e se vocês quiserem também, até para passar para os seus conhecidos, familiares, para ter uma informação de uma fonte confiável, eu acho que vale a pena para repassar esse link. Os contatos também da doutora Patrícia vão estar nesse nosso link, tá? Então, se vocês puderem divulgar e quiserem divulgar, acho que vai ser super legal. Tá? Mais uma vez, doutora Patrícia, muito obrigado, viu, pela oportunidade e pelo teu tempo aqui conosco. Obrigada, Fábio, obrigada, Luciana, obrigada, Auris. É uma oportunidade incrível. O que vocês tiverem de dúvida, por favor, perguntem, principalmente para a gente não lotar pronto-socorro à toa. Agora não é o momento. Se tiverem qualquer dúvida, eu respondo. Está na hora da gente se unir e a gente tentar esclarecer. Uma coisa que eu queria implorar para vocês é não repassem tudo que vocês recebam. Cuidado com as informações, certifiquem antes nos sites. Ajudem os idosos, porque às vezes eles têm dificuldade em entender as coisas. Expliquem por que é importante vocês se oferecerem para fazer um mercado algo assim. Eu entendo que às vezes o único prazer que eles têm é de ir da padaria todos os dias, mas tentar falar com eles o que está acontecendo, a realidade de tudo, sabe? Eu acho que está na hora, acho que o coronavírus, o recado que eu tenho é que ele não veio à toa, né? Quando a gente vê um canal de Veneza límpido, com água azulzinha e peixinho, então, alguma coisa, algum recado esse vírus está querendo dar para gente. Tenham paciência com os filhos em casa. Está cheio de site de museus gratuitos.
de peças de teatro. Se depois o Fábio e a Luciana quiserem, eu tenho alguns sites que me mandaram, são fidedignos, para ver peça de teatro, sabe? Dê essa atenção para os seus filhos. De novo, recobrem aquelas brincadeiras que a gente fazia, de amarelinha, de passar anel. Quem sabe é disso que o mundo está precisando, é esse o recado que o Corona veio falar para a gente. Façam brincadeiras com as crianças. Quando for lavar as mãos ou fazer álcool gel, o tempo que a gente precisa para lavar as mãos é o tempo que a gente canta o parabéns a você. Então, vai cantando parabéns a você, vai lavando as mãos, vai ensinando a passar álcool gel. É um momento educacional também para a vida toda. A gente não pode abandonar essas práticas boas de higiene. E também uma coisa interessante a se fazer, que eu havia esquecido de falar, é vocês usarem a mão não dominante. Por exemplo, eu sou destra, então eu uso a esquerda para abrir, para tocar em maçaneta de porta. Depois eu higienizo com álcool gel, eu lavo as mãos. Porque também o álcool gel não substitui, né, a lavagem de mãos. Mas tenta usar a mão não dominante, porque tem um estudo em estudantes de medicina na Austrália que mostra que a gente leva a mão ao rosto 23 vezes por hora. Então, no automático do nosso cérebro, a mão que vai é a dominante. Se a gente usar a outra para fazer essas coisas, também é um grande alívio. E por último, uma dica para quem não achar álcool gel, uma coisa super importante. Comprem, agora está liberado a compra de álcool 70%, que é a concentração do álcool que tem no álcool gel, mas de forma líquida, porque esse álcool ele é mais de uso hospitalar, mas agora está liberado a compra dele. E aí vocês podem comprar glicerina, coloca um pouco de glicerina dentro desse álcool 70% e você fez a formulação do álcool gel, né? Não caiam naquilo também de fazer com gelatina e álcool de cozinha, que isso não funciona, tá, gente? Então, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição e vamos cada um fazer sua parte, pessoal. Fiquem em casa, no conforto da casa de vocês. Uma coisa super importante que eu achei que foi interessante foi o ministro, alguma coisa em Portugal, que ele falou, poxa, seus avós foram convocados e bisavós para ir para a guerra. Você está sendo convocado a ficar no conforto da sua casa, gente. Então, fique em casa. E tem internet, então ainda há esperança. Isso é bom. Tá certo. Gente, obrigado pelo tempo de vocês também, viu? Eu sei que muitos de vocês estão com os afazeres, enfim. Obrigado também por esse tempo. Acho que foi um tempo super proveitoso, né? E mais uma vez, a gente vai disponibilizar essa gravação para todo mundo assim que a gente conseguir se organizar aqui para publicar. Então, vai estar no nossa página no LinkedIn, vai estar na nossa página no Facebook, vai estar no nosso site, tá? E até uma novidade para vocês, a gente tá divulgando agora a nossa intranet. Então também vai estar na intranet para vocês, tá, gente? Quem é do time da Oris. Enfim, vamos divulgar, vamos espalhar, porque eu acho que informação vindo de uma fonte confiável é a melhor forma da gente combater essas fake news, enfim, tudo isso que está acontecendo e acometendo a gente, tá? Doutora Patrícia, mais uma vez, muito obrigado, de verdade, de coração. E, pessoal, vamos ficar em casa, vamos se cuidar, tá? Todo mundo se cuidando para que logo, logo a gente possa se ver pessoalmente. Obrigado, gente. Um abraço, viu? Obrigada, boa tarde.